irmão. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade. Então, você deve se lembrar que nós demos o título dessa porção, desse pedaço dos nossos estudos aqui, das nossas exposições, nós demos o título de Respostas Equivocadas ao Problema do Mal. Então, eu falei sobre o ilusionismo, foi projetado ontem, falei sobre o dualismo, mencionando o zoroastrismo, o gnosticismo, o maniqueísmo. Falei sobre o reducionismo, mencionando a obra aí, dei como exemplo a obra de Harold Kushner. E hoje vamos falar sobre o permissivismo. Como o slide estava muito carregado, eu decidi quebrar ele em dois, para ficar mais fácil de vocês acompanharem aí o que significa isso e como nós podemos lidar com essa noção, que é a noção mais popular no meio evangélico, o permissivismo. O que eu quero dizer com permissivismo? Permissivismo significa simplesmente o seguinte: o que eles afirmam? Deus não criou nem decretou o mal. Ele apenas o permite. Ele permite o mal, respeitando o livre arbítrio de suas criaturas. Essa última parte dessa afirmação, respeitando o livre arbítrio de suas criaturas, é também uma crença que não é uma crença só de vertentes ortodoxas, como o arminianismo, que é uma corrente ortodoxa, por assim dizer, é uma corrente ortodoxa, não é uma corrente liberal, ainda que existam os arminianos da mente, eles são liberais. Tem os arminianos do coração que não são liberais. Então, os arminianos da mente existem e são liberais, ainda assim, o arminianismo afirma essas coisas sem ser necessariamente liberal. Mas existem correntes que não são correntes arminianas propriamente ditas e afirmam isso. Como, por exemplo, nós vamos falar hoje aqui rapidinho sobre a teologia do processo. A teologia do processo, que eu vou explicar o que é depois, essa teologia também afirma isso, afirma que Deus respeita o livre-arbítrio de suas criaturas. É um ponto de contato que há entre o arminianismo, mesmo nas suas formas mais ortodoxas, com a teologia do processo, que é uma teologia bastante comprometida em termos aí da sua sanidade. Não é uma teologia que nós possamos abraçar como crentes que nós somos, vocês verão. Agora, notem bem, essa frase, que Deus respeita o livre-arbítrio de suas criaturas, essa frase já por si só é uma frase digna de questionamento quando nós olhamos para a Sagrada Escritura. Quando nós olhamos para a Bíblia, o modo como Deus administra a história humana e o modo como Deus se relaciona com o ser humano, nós questionamos isso. Será que Deus respeita um eventual livre-arbítrio do homem? Nós não vamos nem definir a princípio livre-arbítrio, porque na mente do povo evangélico em geral, livre-arbítrio é algo muito fácil de definir. Na cabeça das pessoas, livre-arbítrio é simplesmente a liberdade que eu tenho de fazer as minhas escolhas. É isso. Hoje eu tinha lá no meu guarda-roupa uma camisa branca e uma camisa azul. Então eu escolhi azul, eu usei o meu, as pessoas vão dizer, o evangélico em geral vai dizer, o crente comum, não o teólogo, vai dizer, o pastor Marcos usou o seu livre-arbítrio para escolher entre a camisa branca e a camisa azul. Isso não é livre-arbítrio, não tem nada a ver isso com livre-arbítrio. Mas considerando o sentido popular dessa expressão, livre-arbítrio ser apenas a capacidade de tomar decisões, simplesmente ter uma vontade. Se eu tenho vontade, eu tenho livre-arbítrio, é o que pensam por aí, isso não é verdade. Confundem vontade com livre-arbítrio, são conceitos diferentes, eu vou explicar depois. Mas mesmo considerando livre-arbítrio como sendo vontade, a capacidade de tomar decisões, mesmo assim, fica difícil você olhar para o Deus da Bíblia e dizer que Deus, ele recolhe a sua mão e ele deixa de agir, e ele deixa de realizar as suas decisões, ou ele deixa de controlar algumas coisas,
quando isso esbarra com a vontade humana. Essa afirmação não se harmoniza com aquilo que nós conhecemos acerca de Deus. Eu coloquei aqui alguns textos bíblicos, veja aí na sua Bíblia, o que diz o Salmo 33, versículo 10 e versículo 11. Veja aí, abra sua Bíblia e observe se existe de fato isso. Se Deus, ele vê a vontade humana, e quando ele percebe que a vontade humana está em conflito com a dele, ele recua. Veja o que diz o texto. Salmo 33, versículo 10 e versículo 11. O texto é claro, como o dia. O texto diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Deus faz isso. O texto aqui está dizendo que se os intentos e os desígnios das nações, dos povos, não se harmonizam com os seus intentos, o que acontece? Ele frustra os intentos das nações e dos povos. Veja o texto de Provérbios 16, 9. E é de certo modo um pouco triste ter que ensinar isso hoje em dia. Porque isso é o beabá da teologia cristã. A realidade da soberania absoluta de Deus. Veja Provérbios 16, 9. O texto fala assim: o coração do homem traça o seu caminho. O coração do homem planeja as coisas. Fala, eu vou fazer tal coisa. Eu vou nessa direção. Eu vou seguir por esse rumo. O coração do homem faz isso. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós tomamos essas decisões. Nós usamos a nossa vontade e dizemos, eu não vou nesta direção, eu vou naquela direção. Agora vejam como termina o provérbio. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu posso até traçar o meu caminho, mas quem vai me dirigir no final das contas é o Senhor e não eu. Se você virar as páginas, você vai ver algo no capítulo 19, versículo 21. O texto diz assim, 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem. É uma repetição do versículo anterior. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Há muitos objetivos, muitos planos no coração das pessoas. Mas se esses planos não se harmonizarem com os desígnios dele, fiquem sabendo, o que vai prevalecer são os desígnios dele e não os seus planos. O Senhor, de acordo com versículos como esse, não respeita a vontade de ninguém se essa vontade entra em conflito com a sua. É a dele que prevalece, é a dele que permanece. Veja Jeremias 10, 23. Veja o que diz, Jeremias 10, 23. O profeta dizendo, Jeremias 10, 23. Eu sei, diz o texto aqui, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias reconheceu isso. Eu sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Não são as escolhas humanas que determinam, no final das contas, por onde ele vai passar. Eu sei que isso não pertence a nós. Eu sei que isso está fora do nosso controle. Eu sei que isso, na realidade, pertence ao Senhor somente. É o Senhor quem faz essas coisas. E o famoso texto de Tiago, Tiago 4, 13 a 15. São textos simples, são textos claros que mostram essas coisas. O texto de Tiago mostra a soberba do coração de algumas pessoas, planejando a vida, planejando negócios, planejando o futuro. Veja, ele diz,
Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Eles escolhem a cidade, escolhem o dia. Lá passaremos um ano. Eles escolhem o dia, eles escolhem a cidade, eles escolhem o tempo que vão ficar lá e escolhem o que vão fazer. E negociaremos e teremos lucros. Eles escolhem até o resultado. Vai ter livre-arbítrio, né? Na China, né? Escolhem tudo. E aí vem Tiago dizendo, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. 15. Em vez disso, devíeis dizer, vejam qual é a vontade que prevalece. Vejam qual é o arbítrio que prevalece. Vejam qual é o querer que prevalece. Não é dos comerciantes ali planejando o futuro. Ele diz, se o Senhor quiser, é a vontade dele, que pode estar em conflito com a minha. Pode ser, Tiago está dizendo, pode ser que a vontade de Deus esteja em conflito com a sua vontade, com os seus planos. Por isso, vocês têm que dizer, se ele quiser, não só viveremos. Vocês querem viver? Adianta vocês tomarem uma decisão? Adianta vocês usarem seu eventual livre-arbítrio para querer viver? Não adianta. A vontade de vocês não vale nada nesse aspecto. Se o Senhor quiser, vocês viverão. E se o Senhor quiser, vocês farão essas coisas. Se Ele não quiser, vocês não irão a cidade nenhuma, vocês não passarão tempo nenhum lá, e vocês não ganharão lucro nenhum, se Ele não quiser. É a vontade dEle. Então, o pressuposto que nós vemos presente aqui no permissivismo, de que Deus respeita a vontade humana, não interfere na vontade humana, esse pressuposto está absolutamente equivocado. A Sagrada Escritura não ensina isso em porções básicas, em porções simples. Não é uma grande verdade teológica, não. A verdade simples, que nós vemos com uma leitura simples das Escrituras. Agora vejam, a intenção é boa. Olha o que diz aí o slide, no finalzinho. Trata-se de uma tentativa de inocentar Deus da acusação de crueldade ou injustiça. Isso aqui se aplica especialmente ao mal moral. Alguém vai lá e mata uma criança inocente. Então dizem, olha, Deus não decretou isso. Deus não queria que isso acontecesse. Mas Deus permitiu. É uma tentativa de abrandar o discurso. Agora, notem, né? Mudando o slide aí. Notem os problemas aí. Bom, primeiro, algo que eu já disse aqui. Olha aí. A Bíblia mostra Deus como agente ativo, mesmo nas histórias de queda, calamidade e falhas humanas. Pense, por exemplo, mencionei aqui, ele montou o cenário no Éden. Pensem no jardim do Éden. Deus apenas permitiu a queda de Adão? Pense bem. Deus somente permitiu? Pense bem, olha só. Ele sabia o que ia acontecer, ou não? Sabia. Isso permissivista, o arminiano afirma, aliás, uma das grandes ênfases do arminianismo é a presciência de Deus. Deus sabia o que ia acontecer? Sabia. Ele tinha pré-conhecimento de tudo? Tinha. Ok. Mas olha o que ele fez. Veja se ele só permitiu. Primeiro, ele criou a serpente que tentaria Eva. Ele plantou a árvore de que Eva e Adão comeriam. Ele fez crescer o fruto nessa árvore. Ele criou o homem e a mulher,
sabendo que os dois comeriam fruto. Ele plantou o jardim onde a queda aconteceria e colocou os dois lá, com a árvore no meio do jardim. O texto fala que a árvore estava no meio do jardim. Parece que num canto meio escondido lá, não. Era no meio. Deus plantou a árvore no meio do jardim. Pois lá. Deus fez uma prova. Deus estabeleceu um teste que ele sabia de antemão que o homem não poderia enfrentar e ser aprovado. Mas ele colocou o teste lá. Colocou o teste, colocou a árvore, colocou a serpente, colocou o homem, colocou o jardim e colocou a mulher também, que foi o pior de tudo. Não foi o pior. Não, colocou a mulher também, que foi o veículo ali que a serpente tentou e que fez com que Adão caísse também. Tudo isso ele fez. Pergunta, Deus somente permitiu? Deus só permitiu? Ele chegou e o cenário estava pronto? Ele chegou e o jardim estava pronto, a árvore pronta e tudo pronto, e ele chegou e ficou observando e vendo e deixou a coisa acontecer? Foi isso? Não. Ele preparou todo o cenário, sabendo o que iria acontecer. Ele não foi só alguém que permitiu. É errado dizer que Deus apenas permitiu a queda. Há algo muito mais sério envolvido aí. É muita ingenuidade doutrinária, teológica, dizer que ele só permitiu e achar que isso abranda alguma coisa. A Bíblia fala que Deus enviou o dilúvio que destruiu toda a raça. Pergunta, os permissivistas, eles ficam muito incomodados com a questão da morte, do sofrimento e morte de inocentes em tragédias. Eles dizem, Deus não decretou isso, Deus permitiu isso. Pergunta, o dilúvio foi permissão ou foi determinação? É simples. É só olhar o texto de Gênesis, em que Deus diz abertamente, eu farei chover 40 dias sobre a terra. Entra na arca, porque dentro de 7 dias, eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites sobre a terra. E eu vou acabar com todos os seres que eu fiz. Eu farei isso. Aliás, esse versículo, o versículo de Gênesis 7, é um versículo enfático, em que a primeira pessoa é enfatizada na língua hebraica. Eu farei isso. Eu vou fazer chover e eu vou destruir todos os seres que eu fiz. Não é permissão isso. Ele vai fazer chover. E ele fez chover. E a pergunta que surge é, morreram pessoas, entre aspas, do ponto de vista humano, inocentes? Morreram bebezinhos? Quantos bebês tinha no berçário da arca? Tinha berçário na arca? Não? Tinha bebezinho na arca? Não tinha bebezinho, mas tinha bicho. Deus salvou 7 pares de bichos puros. E um par de bicho imundo. E sabe quantos bebês ele salvou? Nenhum. Você via 7 pares de urubu na arca. 7 pares de morcego, 7 pares de morcego na arca. Você via 7 pares de rato e 7 pares de porcos na arca. Mas você não via um bebezinho na arca. Como é isso? Deus permitiu só? Não. O problema é muito mais sério. A ideia da permissão é uma ideia muito ingênua. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Não só permitiu, ele endureceu. O permissivista, o arminiano, fala assim, mas é que o coração de Faraó era mau. E o do apóstolo Paulo era uma bênção, né? O apóstolo Paulo era tão bonzinho. Amigo, você conhece algum coração bom? Você conhece algum coração bom? Jeremias disse, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto.
Você acha que Deus endureceu o coração de Faraó porque era mau e amoleceu de Paulo porque o de Paulo era bom? Isso não existe. Todo coração é mau. Mas o Senhor endurece a quem quer e usa de misericórdia com quem Ele quer. Ele não fica só passivo olhando. Ele endurece o coração. Ele realiza ali uma obra, fazendo com que o mal da incredulidade se perpetue naquele coração. Ele predeterminou as ações das autoridades contra Jesus. Em Atos 4 nós aprendemos isso. Nós aprendemos em Atos 4 que Herodes, Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel se reuniram em Jerusalém, e o texto de Atos 4 diz que eles se reuniram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É o texto literal de Atos 4. Eles se reuniram para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus não somente permitiu, Ele predeterminou que eles matassem seu filho. De modo que, no finalzinho da frase aí, fica muito difícil descrever a relação de Deus com o mal usando meramente a palavra permissão. Há outros textos aí, eu quero chamar a atenção para vocês para o texto de Jó 42, versículo 11. Prestem atenção nisso, é um detalhe que passa despercebido. A pergunta que eu faço aqui de antemão, enquanto você procura o texto, é: quem feriu Jó? Quem feriu Jó? Claro, você vai dizer, e com certeza e com razão, você vai dizer, foi o diabo. O diabo pediu para fazer isso. E o diabo pediu para ferir Jó, e o diabo pediu também para remover todos os bens de Jó. Primeiro para remover os bens todos dele, depois para feri-lo. O diabo fez isso, certo? Você está certo, o diabo fez isso. Agora veja o que disse Jó 42, 11. Veja o que diz. O texto fala assim: então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. Depois que ele melhorou, ficou rico de novo, aí voltaram tudo para visitá-lo. E comeram com ele em sua casa. É uma grande confraternização aqui, depois que Jó se recuperou de todas as desgraças que caíram sobre ele. Agora vejam o que vem agora. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que Satanás lhe havia enviado. Eu li certo na minha tradução? Minha tradução está certa? Eu li uma palavra errada? Li? Qual foi a palavra que eu li errado? O texto diz que eles o consolaram de todo o mal que Yahvé, que Jeová, que o Senhor lhe havia permitido. Permitido? É o que está aí? Li errado de novo. O texto fala de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A diferença é que Satanás é o office boy de Deus. Satanás é o motoboy de Deus. Os motoboys não estou mexendo com vocês, hein? Mas Satanás é o motoboy de Deus. Havia antigamente uma anedota curiosa, interessante, de uma senhora que era crente, orava pedindo alimento para Deus, que tinha acabado tudo em sua casa. Tinha acabado tudo. E ela orava pedindo: Senhor, manda alimento, manda alimento. E 2 jovens, zombeteiros, escarnecedores, ouviram a oração dela e disseram: vamos pregar uma peça nessa mulher? Vamos brincar com ela para enganá-la, fazendo ela crer num milagre? Vamos. Foram até o mercado, fizeram uma comprinha de pão, de leite, colocaram na porta dela, bateram na porta e saíram correndo. Quando ela abriu, ela viu o leite, o pão ali, e ela então se ajoelhou naquele momento e disse: Senhor, muito obrigado, eu te louvo porque o Senhor atendeu a minha oração. Então os 2 jovens saíram do seu esconderijo e disseram, zombando e rindo, quase rolando no chão, dar risada: como a senhora é tola, não foi Deus que mandou isso aí não, fomos nós que fomos lá comprar e colocamos aí, a senhora é uma tola. Ela disse: não, isso aqui é resposta de oração sim,
Quem me deu isso foi Deus. A diferença é que ele mandou o diabo entregar. É isso. Essa é a grande verdade. O que o diabo faz, ele não faz sem a determinação de Deus. Veja um texto curioso no Salmo 148. Nós estamos vendo aí os grandes furacões, as grandes calamidades, terremotos. Estamos vendo tudo isso. Veja o que diz o Salmo 148, 8. Salmo 148, 8. É um texto curioso aqui. Veja o que diz. Veja o versículo 7. É um salmo de louvor. É curioso porque é um salmo que fala de coisas terríveis, mas convida a louvar. O espírito presente no salmo é um espírito de louvor, de adoração. Diz assim: louvai ao Senhor da terra. O que significa isso? Ele é soberano sobre a terra. Ele é o Deus da terra. Monstros marinhos e abismos todos. E aí vem fogo e saraiva. Fogo aqui pode ser relâmpagos. Relâmpagos. Será que Deus controla os relâmpagos? Fogo e saraiva, neve e vapor. Existe uma tradução que fala fumaça, lembrando de vulcões. Então, raios, vulcões. E ele prossegue. E ventos procelosos, furacões. Vejam isso, que coisas terríveis. Raios terríveis, grandes tempestades, vulcões, lavas ardentes, furacões. E o texto prossegue, que lhe executam a palavra. Meu Deus! Esse texto está dizendo que esses elementos todos, essas forças todas grandiosas, que nos aterram, que nos jogam no chão, que nos matam, que avassalam cidades inteiras, essas coisas todas cumprem a sua palavra. E o texto diz, louvai ao Senhor. E eu tenho que dizer amém. Com força. Amém? Amém. Vocês têm que ser mais pentecostal. Amém? Amém. Ele é o Senhor. É maravilhoso, eu gosto de dizer isso. O meu Deus é o Senhor dos furacões. Eu escrevi até uma pastoral. Esse nome na minha igreja, o Senhor dos furacões. Se eu fosse fazer a 12ª conferência, ia chamar conferência, tema, o Senhor dos furacões. Ele dirige os furacões. Ele não permite os furacões. Ele dirige os furacões. E os raios, e os vulcões. Veja o texto de Lamentações. Lamentações no capítulo 3. Lamentações 3. Veja o versículo 37. Olha, vejam como é sutil esse versículo, como ele pode nos escapar. Pode nos escapar aqui em seus ensinos, esse versículo. Podemos fazer uma leitura rápida e não perceber o que está implícito aqui. Veja o que diz, versículo 37 de Lamentações 3. Quem é aquele que diz e assim acontece? O que ele está pensando aqui? Ele está pensando no homem que está tomando decisões, dizendo, vamos fazer isso. Talvez ele esteja pensando, e eu acredito, pelo contexto em que o livro foi produzido, que ele esteja pensando no rei da Babilônia, nos generais babilônicos, que disseram, vamos destruir Jerusalém, vamos invadi-la, vamos arrasá-la, vamos incendiá-la, vamos fazer isso. E então Jeremias diz, quem é aquele que diz? E assim acontece, vamos incendiar, e incendiaram mesmo. Vamos invadir, e invadiram mesmo. Vamos matar, e mataram mesmo. Quem é aquele que diz, e assim acontece? Quando o Senhor o não mande. Quem? Quem fala e acontece? Quando Deus não manda. Diga o nome de alguém. Diga o nome de um. Que fala e faz, sem que Deus permita.
Pior, sem que Deus mande. Não é permissão, é ordem. E o versículo 38, então, mostra: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal, que é a punição, como o bem, que é a restauração? Jeremias sentado nos montes de ruínas, olhando para a sua cidade, ele fala: eu sei que esse mal, essa calamidade, procede do Altíssimo. Alguém disse: vamos destruir. E isso aconteceu, porque o Senhor, de acordo com o versículo 37, não permitiu, Ele mandou. E a calamidade se instalou. Versículo 39 mostra o resultado disso, a consequência disso para a nossa vida. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Ah, Deus, por que essa calamidade aconteceu? Eu não entendo porque o Senhor permitiu isso. Vamos falar permitiu sempre, né? Não entendo por que isso. Não entendo por que esse furacão, por que essa calamidade, por que esse raio, por que essa ventania, por que esse vulcão. Aqui no Brasil não tem vulcão. Essas calamidades todas. E aí então Jeremias diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você quer achar uma razão para se queixar? Quer? Está aqui. Você quer murmurar? Quer ser murmurador porque não aceita o que Deus faz? Ok. Então tem aqui um prato cheio para você murmurar o resto da vida. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se disso. Porque o Senhor dos furacões, o Deus dos furacões, continuará fazendo a sua vontade. Ele continuará mandando e fazendo acontecer. Não só permitindo, mas mandando e fazendo acontecer. Veja o texto de Amós 3,6. Amós 3,6. Vamos correr. Eu vou ficar aqui até 3 da madrugada hoje. E de que se queixam os ouvintes viventes? Queixem-se dos seus pecados, que hoje eu vou até de madrugada. Veja lá, Amós 3,6. Perguntas retóricas. Tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Resposta: não. Tocou a trombeta, o povo treme. Sabe que o perigo é iminente. Segunda pergunta: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha permitido? Eu li certo? Não. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Que males eram esses? Simples. Amós estava falando dos males trazidos pelas potências mundiais contra Jerusalém. Esses males eram males horríveis. Esses males, irmãos, olha, se vocês quiserem ter uma ideia desses males, os males que as potências mundiais na antiguidade traziam a um país conquistado, a uma cidade sitiada, os irmãos devem ler a obra de Flávio Josefo, chamada Guerras dos Judeus. Você pode conseguir esse livro na editora CPAD, Flávio Josefo, Guerras dos Judeus. Irmãos, você vai entender, lendo esse livro, na realidade ele vem com outro livro chamado Antiguidades dos Judeus, vem junto com esse Guerras dos Judeus. Os dois são livros excelentes, mas o melhor é Guerras dos Judeus. Porque Antiguidades, ele simplesmente conta o passado sem ter vivenciado a situação. Mas nas guerras dos judeus, Flávio Josefo esteve presente. Ele esteve com os romanos, ele foi um intérprete ali dos romanos, esteve presente no cerco de Jerusalém no ano 70, pelo general Tito, o cerco realizado pelo general Tito. E ele presente ali assistiu às calamidades todas daquela cidade. E ele descreve como testemunha ocular os males de Jerusalém. Meus irmãos, olha,
lendo aquilo, vocês podem entender melhor a coloração cinzenta desse versículo, quando o texto fala, sucederá algum mal à cidade. O mal de que o texto fala aqui são coisas aterradoras. São assassinatos, estupros. Esse mal envolve canibalismo, crianças sendo devoradas pelas suas próprias mães, que cortam crianças em pedaços e assam lá numa panela para poderem viver. E as descrições são tão assustadoras. Flávio Josefo chega a dizer que há um momento no livro que é um momento que faz você parar a leitura para pensar, para visualizar, tentar vislumbrar um pouco aquele momento. Ele fala que chegou um momento na cidade, durante o cerco de Jerusalém, no ano 70, em que quando a noite chegava, nos dias anteriores era possível você ouvir gritos, choro, barulho de lutas, de brigas, as pessoas se matando lá dentro, tentando arrancar o que uma tinha da outra para sobreviver. Mas chegou um momento na miséria, na desgraça daquela cidade, em que quando chegava a noite, o que saía da cidade era apenas um silêncio mortal. As pessoas estavam tão abatidas, tão angustiadas, tão destruídas emocionalmente. Os jovens estavam tão fracos, as mulheres já não tinham mais lágrimas para chorar. Todos morrendo de fome, tentando achar alguma coisa para comer, desesperados. E tão fracos, tão tristes, tão angustiados, que não saía mais da cidade som nenhum. A noite caía, e o exército romano do lado de fora olhava para a cidade e percebia sair da cidade aquele silêncio tumular. Ninguém mais chorava lá, não havia mais lágrimas, não havia mais forças, nem para chorar. E aí você olha para Amós, e aí você lê o texto. E o texto diz: sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? É de assustar. O texto fala que Deus faz, não somente permite. Teologia não é doce. A teologia tem porções amargas. Nós temos que amadurecer. Nós temos que amadurecer a nossa mentalidade teológica, temos que lidar com coisas difíceis. O nosso Deus é insondável. O nosso Deus segura o braço da criança que sangra. O nosso Deus segura o braço da criança enquanto ela está sendo perfurada. E a criança não entende. Quem esteve ontem na palestra entende o que eu estou dizendo. A criança não entende. Nós somos a criança, nós não entendemos. Nós não entendemos. O nosso Deus é assim. Ele faz essas coisas. Nós não compreendemos. E Ele continua sendo santo, justo e bom. E nós devemos olhar para isso. E como Jeremias dizer, vou me lamentar dos meus pecados, por causa dos meus pecados. E como o Salmo 148 diz, eu vou louvar ao Senhor. João 19. É muito triste porque eu ouço às vezes arminianos dizendo, se esse é o Deus verdadeiro, eu não quero servi-lo. Já ouvi isso de arminianos. Se esse é o Deus da Bíblia, eu não quero nada com ele. E eu digo, lamento, só tem esse. Só tem esse. Não é um mercado, a teologia não é self-service. Você escolhe o Deus que você quer. Não, só tem um Deus, é esse aqui. Se você não quer esse, não tem outro. Viva longe então. Ou invente um Deus para você. Geralmente é o que fazem, inventam um Deus para eles. João 19, 10 e 11. Diz assim. Então Pilatos, João 19, 10 e 11. Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Eu tenho poder para te matar. E a resposta de Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Você só pode me matar
Porque o céu concedeu isso a você. O céu colocou, o Senhor colocou isso nas suas mãos. É só por isso que você tem autoridade para me matar. Então, essa é a grande questão, esse é o grande problema que vemos na Bíblia. O Senhor não só permite, o Senhor realiza, determina e realiza. O problema é sério. Agora, vamos admitir que Deus só permita. Pergunta: isso inocenta Deus? Deus só permite. Não determina, não ordena, Ele só permite. Isso inocenta mesmo Deus? Aquilo que eu disse no começo. Ele não só permitiu lá no Éden, mas suponhamos que Ele só tivesse permitido. Isso inocentaria? Coloquei essa pergunta aqui em vermelho. Mesmo se Deus apenas permitisse o mal, podendo evitá-lo, isso de modo algum inocentaria. Imagine um salva-vidas. Esse teólogo que está escrito aí, o nome dele, Gordon Clark, escreveu um livro chamado O Mal e Deus. É um livro muito interessante. Todo seminarista aqui da Charles Spurgeon deveria ler esse livro, O Mal e Deus, de Gordon Clark. Na realidade, é um capítulo de um livro maior dele, que ele separou, publicou só o capítulo com esse nome, O Mal e Deus. É engraçado que o livro tem até um subtítulo bem humilde, chama O Mal e Deus, o problema resolvido. Bem humilde esse teólogo, né? Bem humilde. O mal e Deus, o problema resolvido. Ele fala o seguinte, ele usa uma ilustração que eu acho curiosa, Gordon Clark. Ele fala assim: suponhamos que um salva-vidas veja um jovem usando o seu livre-arbítrio entrar no mar. E esse jovem livremente começa a nadar. E esse jovem livremente vai para o fundo. E esse jovem livremente começa a se afogar. E então, o salva-vidas simplesmente grita para ele: saia daí. Ah, eu não consigo. Usa o seu livre-arbítrio. Eu não posso interferir no que você está fazendo. Eu não posso interferir. Se eu for aí, você vai até me agredir. Então eu não vou aí não. E o salva-vidas permitisse que ele se afogasse. O que nós diríamos de salva-vidas? Diríamos: esse homem é um criminoso. O salva-vidas, ele não foi lá, pegou no pescoço da pessoa e afogou a pessoa, mas simplesmente permitiu. Só isso. Ele só permitiu que a história tivesse o seu curso. Nada além disso. Talvez tenha dado alguns gritos, alguns conselhos à distância, alguns berros de longe, algumas palavras ali, tenha talvez dito para o jovem, mas no mais ele permitiu. Esse salva-vidas é inocente? É claro que não. Agora, se nós, de acordo com Gordon Clark, se nós trouxermos isso para Deus, a coisa é pior. Porque o salva-vidas não fez o mar. E o salva-vidas não fez o jovem. E o salva-vidas não controla o mar. E o salva-vidas não dá força para o jovem. Mas Deus, nós aprendemos em Atos que o Senhor, que Deus, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aquele salva-vidas, aquele jovem é daquele jeito, porque Deus o fez assim. Aquele jovem não tem força suficiente para sair da água, porque Deus o fez daquele jeito, com aquela força específica. E aquele mar está levando aquele jovem, aquele mar é o mar que Deus fez. E aquela correnteza que está puxando aquele jovem é uma correnteza que Deus fez e que Deus controla. Ou seja, a situação do salva-vidas é muito mais justa do que a de Deus. Deus é muito mais culpado por permitir. Porque Deus não só permite numa situação como essa. Ele fez o jovem, ele fez o mar, ele controla a força do moço, ele controla as correntezas, ele controla tudo. A culpa de Deus não desaparece usando a palavra permissão. Ela continua. Mudando aí, seguindo em frente aí no nosso
slide. Vem a digressão. Como inocentar Deus? Como inocentar Deus? Quanto tempo eu tenho, pastor? 10 minutinhos. Vamos correr aqui para eu terminar essa parte. Bom, veja aí, nós não vamos ler todos os textos, até porque alguns nós lemos já. Veja aí o que diz. Não há dúvidas de que Deus permite, decreta, usa e até ordena o mal. Tudo isso ele faz. Ele permite? Permite também. Não só permite, mas permite também. Ele permite, decreta, usa e até ordena o mal. José, em Gênesis 45, 8. Ele fala, olha, vocês tentaram o mal contra mim. Intentaram o mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bem. Ele afirma. Êxodo 4, 21. Fala que Deus endureceu o coração de Faraó. 1 Samuel 16, 14 fala que um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. Um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. 1 Crônicas 21, 1, conjugado com 2 Samuel 24, 1, fala que o diabo, usado por Deus, incitou Davi a fazer o censo de Israel. Segundo Crônicas 18, 19, 21, fala que um espírito mentiroso foi enviado por Deus para enganar o rei de Israel. Um espírito mentiroso na boca dos profetas foi enviado por Deus para enganar o rei de Israel. Falamos sobre Lamentações 3, 37 e 38, que fala que do Senhor procede tanto mal quanto bem. Amós 3, 6, que o mal na cidade acontece por causa de Deus. Abacuque 1, de 5 a 11, fala que Deus levantaria os caldeus para realizar violência e injustiças na cidade. Lucas 22, 22, falando sobre a culpabilidade de Judas, ainda que isso tivesse sido decretado. João 17 fala que Judas se perdeu para que se cumprisse a Escritura. Atos 4 fala que as autoridades de Israel agiram conforme a vontade de Deus, o decreto de Deus. Romanos 9 fala que Deus estabeleceu vasos de ira preparados para a perdição. Como Deus pode fazer isso sem se tornar culpado? Essa é a grande pergunta. Como Deus pode fazer tudo isso sem se tornar culpado? E aí vem a resposta. Veja o que vem aí. Primeiro, consegue ler aí? Está muito pequeno? Dá para ler? Rapidinho terminar essa parte aqui. Primeiro, Deus não precisa ser inocentado. Nós, como criaturas, sequer temos o direito de julgar suas ações. Essa é uma lição importante a se aprender. Deus não precisa ser inocentado. Eu não tenho que colocar Deus no banco dos réus e dizer se ele é culpado ou não. O que diz Romanos 9, 20 e 21? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Resposta: não sou ninguém. O oleiro pode fazer o que quiser com o seu vaso. O vaso é dele, ele faz o que ele quer. Então, nós não podemos julgar as ações de Deus. Nós não podemos fazer isso. Essa é a primeira resposta que devemos dar a essa questão. Como inocentar Deus? Nós não temos esse papel, nós não podemos inocentá-lo. Primeiro que Deus não é culpado, ele faz o que ele quer. Segundo lugar, um segundo elemento importante da resposta. Deve-se atribuir o mal aos atos da providência de Deus. Não há dúvida. Quando morre um inocente, quando alguém sofre injustamente, tudo isso é ato da providência de Deus. Mas devemos afirmar isso, nós temos que afirmar isso, os crentes afirmam isso, os teólogos ortodoxos afirmam isso,
Mas ainda assim é preciso negar que Deus é o causador do pecado. Tem que fazer isso. Negar que Deus é o causador do pecado e preservar a responsabilidade humana. Como? É um grande problema isso. Eu tenho que dizer, a providência de Deus fixou sim o mal e decretou o mal. Mas eu não posso dizer que Deus é o autor do mal e não posso dizer que o homem não é responsável. Esse é um grande problema para a teologia. Esse é o grande problema para os teólogos de todas as épocas. Vejam aí o que diz Jacó Armínio, na declaração de sentimentos, na seção 2. E diga-se de passagem, Armínio era muito um bom teólogo. Era um bom teólogo. Um teólogo íntegro, um teólogo sério, dedicado, um escritor de alto nível. O neo-arminianismo é que parece que tem caminhado em direções estranhas. Mas veja aí o que diz Jacó Armínio. Ele fala, todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina. Quem falou isso foi Armínio. Todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina. Mas vejam, e aí ele se iguala aqui a Calvino. Calvino diz a mesma coisa. Devendo ser empregada apenas uma cautela para não se concluir que Deus é o causador do pecado. Que Deus é o autor do pecado, por assim dizer. E esse é o problema. Armínio não explica como tomar essa cautela. Os teólogos têm dificuldade de explicar como tomar essa cautela. Mas nós temos que afirmar isso. A providência divina está por trás de todo o mal que acontece no mundo. O mal moral, o mal punitivo, o mal natural. A providência divina está por trás disso tudo. Mas nós não podemos afirmar que a responsabilidade humana é anulada e não podemos afirmar que Deus é o autor do pecado. Como? E essa é a grande dificuldade que a teologia tem que enfrentar. Uma outra resposta. E eu gosto mais dessa aqui. Essa é a que eu mais gosto. Essa terceira resposta. Note bem aí o que diz. É do Gordon Clark essa resposta. Ele fala o seguinte: Deus é soberano e santo. Deus é soberano e santo. Sendo soberano, ele está acima de qualquer lei. É interessante notar isso. Deus pode ser acusado de assassinato? Pode? Não. Porque ele está acima da lei, não matarás. Essa lei não se aplica a ele. Deus pode ser acusado de ladrão? Não. Porque ele está acima da lei, não furtarás. Tudo é dele. Como é que ele pode furtar alguma coisa? Não é possível ele furtar. Deus está acima da lei, porque a lei procede dele. Nós não podemos imaginar que existe uma lei independente permeando o universo. Não podemos pensar isso. E Deus então se sujeita a essa lei independente que permeia o universo. Isso não existe. As leis que existem, as leis morais, foram estabelecidas por Deus. E Deus está acima delas, não abaixo delas. Eu tirar a vida de alguém é pecado, é errado, é ilegal. Deus tirar a vida de alguém não é pecado, não é errado, não é ilegal. Ele está acima da lei que ele próprio estabeleceu. É importante lembrarmos isso. Outro dia, debatendo com um arminiano, ele disse para mim, então você quer dizer que Deus é o autor do latrocínio? Deus é um latrocida. Ele não entendia, esse homem não entendia que não há como Deus ser um latrocida. Porque Deus está acima da lei, fora e sobre a lei. A lei não se aplica a ele. Veja, ele não está sujeito a uma ética superior independente. Tem uma ética no universo, Deus obedece a essa ética. Não. Por isso, não se pode acusá-lo de assassinato, agressão, roubo ou vandalismo quando ele mata, fere ou remove e destrói os bens de alguém. Eu não posso acusá-lo disso. Deus me roubou. Deus matou meu pai. Eu não posso acusá-lo de assassinato. Vejam, e aí continua. Vejam agora, sendo santo, Deus sendo santo, ele é soberano e santo. Sendo soberano está acima da lei. Sendo santo,
todos esses atos, quando realizados por ele, devem ser considerados justos, motivando inclusive o louvor do seu povo. Quando Jó percebeu que seus filhos tinham sido todos mortos e que todos os seus bens tinham sido retirados, sabe o que ele disse? Bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu que aquelas ações de Deus, e eram ações de Deus através do diabo, como aprendemos no capítulo 42, 11, todas aquelas ações de Deus eram santas e dignas de louvor, e ele louvou a Deus naquele dia. Agora notem, tudo bem, eu vou louvar o Deus dos furacões, eu vou louvar o Deus das calamidades. Se eu quiser me queixar, eu vou me queixar dos meus pecados, como fala Jeremias. Eu vou louvar ao Senhor, como fez Abacuque, ainda que o produto da oliveira minta, e não haja cereal, e não haja gado no campo, ainda que ele levante os babilônios que arrasem o país, e eu fique com fome. Abacuque diz, eu vou me alegrar no Senhor. Tudo isso que ele está fazendo, tudo isso que ele fez, é santo, é justo, é bom, e eu vou amá-lo, mesmo passando por tudo isso, mesmo sabendo que a mão dele fez tudo isso. Agora notem, essa é parte da resposta só. Notem a sequência. Quando, porém, vejam bem, aqui é jogo duro. Aqui é jogo duro, engole aí. Engole aí. Ó, quando, porém, ele usa instrumentos, às vezes Deus mata através de pessoas. Quando, porém, Deus usa instrumentos para realizar esses atos, esses instrumentos são o quê? Culpáveis aí. Mas como? A Bíblia fala isso? Fala. Fala nada, fala. Fala. Mas onde ela fala? Veja Abacuque. Veja Abacuque. Segura o relógio aí, pastor. Segura o relógio aí, faz voltar o tempo aí. Veja o livro de Abacuque. Abacuque, se você quiser estudar o problema do mal, estude o livro de Abacuque. O tema de Abacuque é o problema do mal. Sabiam disso? É a grande questão, o grande problema que nós vemos sendo resolvido aqui em Abacuque é o problema do mal. Vejam que interessante no capítulo 1. Preste atenção. Olha o problema dele. Vejam aí. O versículo 2. Preste atenção. Olha o problema dele. É o problema do brasileiro, do paulistano, do cearense. Olha o que diz. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Como assim? Qual era o clamor? Gritar-te-ei violência. É o paulistano. É o cearense. Violência. E não salvarás. Realmente. Temos vivido isso. No Brasil inteiro. Continua. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Somos nós. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa. Esse homem é brasileiro. Esse homem é brasileiro. É o profeta do Brasil. Abacuque é o profeta do Brasil. Pronto, está eleito. Por esta causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Tenho certeza que ele é brasileiro. O problema dele, até quando isso vai acontecer? Eu não suporto mais. Injustiça, violência. Eu clamo, o Senhor não responde. A lei é torcida, a justiça não se aplica. Até quando isso vai durar? É o mal reinando, é o problema do mal. E aí vem a resposta. Olha a resposta. Não é uma boa resposta. Veja o que ele diz. Vede entre as nações, Deus falando agora. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal
que vós não crereis quando vos for contada. Ele vai dizer, fique tranquilo, Abacuque, eu vou te falar o que eu vou fazer. E ele diz, 6. Pois eis que suscita os caldeus. No nosso caso seriam os argentinos, talvez. Eis que suscita os argentinos. Imagine o rosto de Abacuque. Peraí, quem você falou? O quê? Os caldeus? Nossos inimigos? Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. Eu acho que é argentino mesmo, hein? Vejam a sequência. Que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles iam praticar injustiças. Deus está dizendo, eu vou suscitá-los para fazerem isso. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Não respeitam nada. E prossegue. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Eles, eu vou castigar esse povo aí, cheio de violência. Sabe como? Eu vou levantar os caldeus, e os caldeus virão e vão destruir tudo. Eu vou suscitá-los, eu vou usá-los. Eles serão o meu machado, eles serão o meu martelo, eles serão a minha força, a arma que eu vou usar para destruir esse povo de que você está falando. Para destruir Jerusalém, para destruir os juízes iníquos, para destruir toda essa gente. Eles serão usados por mim. Eu vou usá-los como meu instrumento para matar. Ok. Mas veja o versículo 11. Eles passam como passa o vento e seguem, derrubando tudo. 11, finalzinho. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Eles vão fazer tudo isso, porque eu vou levantá-los. Mas eles serão culpados. Como? Abacuque gostou da resposta? Eu esperava coisa melhor, né? A coisa vai piorar? A coisa vai piorar. Ele prossegue no versículo 12 até o 17, não dá tempo agora, se lamentando. Mas Senhor, mas vai piorar a situação. Eu estou pedindo para acabar com a injustiça, o Senhor está trazendo um povo mais injusto ainda. Aí o que ele fala? Qual é a resposta de Deus? Fique tranquilo. Porque esse povo, os caldeus, eu vou trazer um outro povo que vai destruir esse também. Um povo mais ruim do que esse. Essa é a resposta. Parece que o mal não vai acabar. Parece, no livro de Abacuque, parece que o mal, a resposta de Deus ao problema do mal é o seguinte: o mal não vai acabar. Então o que fazer? Então o profeta responde: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o mal não vai acabar. Ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, o mal não vai acabar. Ele vai continuar, pelo menos por enquanto. Ainda que tudo isso aconteça, a minha resposta ao problema do mal, em Jerusalém, através dos homens maus de Jerusalém, através da invasão dos caldeus e daqueles que um dia vão destruir os caldeus. A minha resposta ao problema do mal que permeia as cidades, não só de Jerusalém, mas permeia a cidade de Fortaleza.
que se encaixa exatamente na mesma descrição que vimos aqui nos versículos 2 a 4 do capítulo 1. A minha resposta como crente, como homem de Deus ao problema do mal é essa. Tudo pode desabar e parece que tudo vai desabar. Mas eu tenho uma esperança. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu não vou me alegrar em Fortaleza. Não vou me alegrar em São Paulo. Não vou me alegrar nas obras sociais, na força da polícia ou na justiça do nosso país. Não. Eu vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E Ele faz os meus pés fortes como os da corça e me faz andar altaneiramente. Essa é a minha saída, essa é a minha solução para o problema do mal que se espalha. É olhar não para o mal que se espalha, mas olhar para o Senhor e me alegrar nele, buscar forças nele e ter esperança.